Fala pessoal, beleza? Você está no Hadouken Play, então eu resolvi fazer um vídeo falando, comentando as principais dúvidas para você que está atrás desse notebook também, que é o notebook que eu comprei, tá ele aqui, eu utilizo até o monitor, muitas vezes eu utilizo os dois monitores ao mesmo tempo, tá? Eu utilizo o dia todo ele, então já estou praticamente há 3 meses, vai dar quase 4 meses aí em janeiro, que eu tô com o notebook e tá me servindo muito bem. Só que tem muita gente que tem muita dúvida, tá? Então eu vou responder as principais dúvidas aí pra você, beleza? Primeira pergunta, Hadouken, superaquece? Não. O que pode acontecer enquanto você está jogando, renderizando um vídeo, o cooler começa a girar para poder estar resfriando o processador. Mas se você utilizar algum programa, tipo o AIDA 64 e outros, para poder ver a temperatura, o ideal é não deixar passar de 90. Às vezes o lugar onde você está é muito quente, às vezes você está utilizando ele no seu colo ou em algum lugar que tem pouca respiração lá de ar, não entra muito ar na ventilação, ele acaba esquentando um pouquinho, mas você não sente que esquenta, você só ouve o barulho do cooler girando. Aproveitando isso, se o seu computador, se o seu notebook tiver toda hora fazendo barulhinho do cooler girando, tem algum programa, algum processo que está drenando a energia, que está puxando muito o processador do notebook. Então o que eu recomendo que você faça? Entra lá no adicionar remover programas, se tiver em português, no meu caso não tá, deixei tudo em inglês. Dá uma olhada em tudo que você não utiliza, remove e limpa o computador. Você pode estar utilizando o CCleaner, você pode estar utilizando limpador de registro, tem da Logic, que é muito bom, que é do mesmo desfragmentor, AUS Logic, você pode estar procurando, é um dos melhores desfragmentadores que tem, e também tem limpador de registro. E tem o que eu gosto muito de utilizar, que é o Advanced System Care. Então você pode estar utilizando ele porque ele vai tanto limpar o HD, quanto ele vai dar o registro, ele vai fazer um check-up geral e vai deixar o seu notebook tinindo, tá? Uma outra coisa que você tem que fazer, faça o update, ele já vem com o Windows 10 Home, só que você precisa fazer o update, tanto em questão de segurança quanto em questão de performance, faça todos os updates que ele pedir, ok? Segunda pergunta, Hadouken, quais os jogos que você já conseguiu jogar nele? Cara, assim, o que eu mais gosto, que eu tenho jogado de vez em quando, porque eu não jogo muito, tenho que trabalhar, tem muita coisa pra fazer, é o CSGO, Counter-Strike Global Offensive, todo mundo tá jogando e tal, e o Paladins, eu gosto muito também de estar jogando ele. Já testei outros jogos que eu não vou estar lembrando agora. Sabe quando você entra na Steam? Se você não entra na Steam, mas estou falando isso pra você. Mas quando você entra na Steam, tem alguns jogos que são free to play. Então já joguei alguns de lá, já joguei acho que o Payday 2, né? O Payday 2 aí. Payday 2 é foda, né? Mas tá certo. O Payday 2 já joguei também. E rodou fluido, sossegado, não tem problema nenhum. Beleza? Terceira pergunta em cima de jogos. Hadouken, vai jogar Battlefield 1, The Witcher 3 e Assassin's Creed, sei o que e tal, tal, tal? Cara, que nem eu falei no vídeo do review, ele não é um notebook gamer, ele não é um Alienware, não é um Avel da vida, que é caro pra caramba, 5, 6 mil, 10 mil reais. Então ele não foi feito especificamente para jogos. Só que se você olhar tudo que está no mercado, ele é um dos mais, como é que eu vou falar, dos mais recomendados se você quer jogar, renderizar vídeo e fazer alguns processos pesados, até trabalhar um pouquinho com o CAD. Por quê? Porque tem aquela placa de vídeo que é dedicada com 2 GB, tem um bom processador e tem uma boa memória. Sim, o que está faltando? Talvez o SSD, que muita gente tem feito essa pergunta também, mas depois eu vou estar falando sobre ela. Então, todos esses jogos, os mais novos, vão rodar, mas não vai rodar no Ultra, não vai rodar 120 FPS, 75. Vai estar rodando entre 30, 50, se você der sorte, 60, se você conseguir otimizar o seu sistema. Porque às vezes não é o problema no notebook, mas sim o que você tem instalado no computador, se a memória tá cheia, sei lá, você tá com um monte de coisa rodando atrás, um monte de coisa, assim, background, tal, Skype, isso, aquilo, outro, e aí você quer jogar, e aí fica com muita coisa na memória, muita coisa pro processador. Então quando eu vou jogar, por exemplo, quando eu vou gravar gameplay, eu limpo o computador, fecho tudo que eu tava utilizando, e só uso o programinha quem grava, e o jogo, e ponto. Vai rodar? Vai rodar no nível top e tudo mais. Se você tiver dinheiro para comprar um notebook para rodar tudo no nível top, ótimo. Se não, esse vai dar conta do recado. Mas de novo, não vai ser no nível Ultra, Blaster, Master, Advanced e também não vai ser a 1000 FPS. Beleza? Quarta pergunta que muita gente também me fez. Hadouken, posso instalar um outro sistema? O Windows 10 tem limite? Cara, ele vem com o Windows 10 original. Então você só fazer o update que ele sempre vai estar lá original bonitão. Beleza? Só que se você quiser instalar um outro sistema operacional e tiver algum problema no notebook, você pode perder a garantia, tá? Então o que eu recomendo? Se você sabe como particionar o HD, tem um monte de vídeo ensinando isso, particiona o HD, porque ele vem com 1 TB é bastante, particiona esse HD, pega o sistema operacional, você quer colocar o Windows 7, o Windows 8, quer testar até o Linux, algum outro sistema, um Hackintosh, que o pessoal pega aí o sistema macOS que é da Apple, para colocar também no notebook,
testa nessa partição. Você vai ter então 2 sistemas operacionais dentro do seu HD. O que mais te convém, você pega e mantém como principal, tá ok? Uma outra pergunta, ô Hadouken, dá pra expandir a memória? Dá, eu até tinha me enganado, uma vez eu tinha falado que dava pra expandir para 16, mas na verdade dá pra ir até 12 GB. Por quê? Porque ele vem com 2 slots. Um dos slots de memória, ele vem soldado no notebook, então não tem como você tirar. E é claro que é uma memória de 4 GB. O outro slot, você pode estar tirando a memória e colocando uma outra. Tá? Então você colocar aí 4 mais 8, vai estar dando os 12 GB, que vai ser o que o notebook suporta. Mas o que eu recomendo? Que você continue com 4 mais 4, porque esses 8 trabalhando juntos são memórias iguais. Então tá trabalhando sistema dual channel. Quem sabe, sabe do que eu estou falando? Você trabalha com muito mais fluidez, fica muito mais rápido, porque as duas memórias estão trabalhando como se fosse uma só, de certa maneira falando. Então fica muito melhor. Mas se você quiser expandir, colocar 12 GB, porque você tem que utilizar um monte de coisa ao mesmo tempo, beleza. Só reiterando aqui uma coisa que nem todo mundo sabe, memória não quer dizer rapidez, memória quer dizer capacidade. Então se você tem 4 GB de memória, por exemplo, no seu computador, no seu notebook, você pode rodar um tanto de aplicativos ao mesmo tempo. Ou às vezes aquele aplicativo que é muito pesado, no Photoshop, Adobe Premiere, ele vai puxar muito da memória. Então às vezes você vai ter que se focar somente naquele aplicativo. Quando você tem 8 GB, 12, 32, quer dizer que você pode abrir e fazer várias outras coisas ao mesmo tempo. E não quer dizer que vai ser mais rápido, mas quer dizer que você tem um grande espaço. É tipo uma casa. Se você tem uma casa e só tem um quarto, só dá talvez para 2, 3 pessoas dormirem lá. Se você tem uma casa com 3 quartos, dá para dormir umas 12 pessoas. 4, talvez aí 3 por quarto. Beleza? Uma outra pergunta, posso substituir o HD pelo SSD? Cara, pode. Mais uma vez, cuidado com a garantia. Se for abrir ele bonitinho, abre com carinho, faz com todo cuidado, leva numa assistência que você queira. E seja bom para poder estar fazendo isso, tá? Não faça isso em casa, a menos que você manja muito bem e que tenha todos os cuidados, todas as ferramentinhas para deixar tudo bonitinho, tá ok? E dá sim para colocar o SSD mais o HD. Saiu nos comentários ainda, bem quando eu fiz o primeiro review e unboxing, que o SSD, o CAD, tá? O suportezinho que você tem que estar colocando para colocar o SSD dentro dele é de 8.9. Eu não achei isso em lugar nenhum no Brasil, somente em loja de fora, somente em loja gringa. E às vezes demora acho que de 3 meses com aquelas lojas chinesas, o caralho a 4, tá? Então se você quiser, você pode pegar o SSD, compra o CAD lá fora e manda alguém instalar. Dá para você utilizar o HD que está dentro do notebook e dá para você utilizar também o SSD juntos, beleza? Algumas pessoas também perguntaram, cara, não vem com Bluetooth, tem como colocar Bluetooth? Olha, acho que é de uso de cada um, mas eu nunca precisei utilizar nem o Bluetooth, nem o drive de DVD, porque ele também não vem com drive de DVD. Só que ele vem com um espaçozinho lá para você também estar colocando SSD se você quiser, ou um outro HD. Mas se você precisa muito do Bluetooth, eu recomendo que você não abra ele, não pegue e tenta soldar, colocar, seja lá o que for, vai usar lá dentro dele, usar na placa-mãe. Recomendo que você não faça isso, porque é apenas Bluetooth, cara. Você tem cabo, tem Wi-Fi, tem muitas outras coisas. Agora, quer estar utilizando, você está precisando, ou vai utilizar somente às vezes, compra um adaptadorzinho Bluetooth que parece um pendrive e coloca num dos USB para poder estar utilizando. E a super pergunta, motherfucker Advanced Plus. Hadouken, quantos FPS você joga CS? Hadouken, quantos FPS você joga CS? Hadouken, quantos FPS você joga CS? Cara, é o seguinte, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Primeira vez quando eu fui testar ele, né, jogando, eu fiz até uma live, tá? Eu não sabia nem mexer com o software de gravação de gameplay, eu uso o OBS, tá? Que é um aplicativo gratuito, aí você pode estar utilizando tanto para transmitir streaming, quanto para estar gravando videoaula, gravando a tela do seu computador e tudo mais, beleza. Então quando eu fui utilizar ele, puxa, ele puxou muito do notebook, então ficou aquela coisa, puxou muito a memória, puxou muito o processador, e ficou com baixo FPS, ficou assim batendo 60 FPS no nível mínimo do CS. Aí o que eu fiz? Eu comecei a aprender a trabalhar com aquele software. Hoje eu consigo estar gravando gameplay, por exemplo, a 150 FPS, tá? Só que o que eu uso hoje? Esse 150 FPS, resolução Full HD, porque eu utilizo aqui no monitor que ele é Full HD, e deixo tudo no mínimo, tá? Só que se eu estivesse jogando de uma maneira que ficasse travado a 60 FPS, pra mim não teria problema nenhum. E aí vai também a dica. Para com essa coisa, será que roda 100? Será que roda 150? Cara, se o seu monitor ele é de 120 Hz e você quer ver tudo bonitinho, lindo, maravilhoso, que é um monitor gamer, cara, ótimo, você tem que focar nisso. Quero jogar 120 no mínimo travado. Se o seu monitor é 60 FPS, você pode estar jogando a 61, 75, 80, 150 FPS aí o seu Counter-Strike, que não vai mudar porra nenhuma, mas porra nenhuma, é só pra você depois falar pros amiguinhos, porque o meu notebook roda 150, o seu joga 148, tá? Então para com isso,
Beleza? Então ele roda muito bem o CS do jeito que eu gosto de rodar. Às vezes eu jogo aquela resolução 1024 por 768 porque tudo fica mais stretch, né? Fica gordinho. Eu gosto de jogar às vezes nessa resolução. E às vezes também gosto de usar a resolução Full HD. Vai do meu dia. Só que eu deixo tudo no mínimo. Se eu deixar tudo no top, ele vai ficar entre 60 e 70 FPS. Só que pra mim não faz diferença nenhuma. Eu só entro pra poder me divertir, só entro pra dar uns tirinhos e tudo mais e beleza. Então fica essa dica, para com essa pergunta de quantos FPS que roda o CSGO. Se estiver rodando a 60, que nem eu falei, roda a 60 muito bem, e se você deixar tudo no mínimo e até no Full HD vai rodar 150, cara, tá ótimo. A única coisa que você precisa, se você tem um monitor normal, 60 FPS, que é os 60 Hz do monitor. É só isso, beleza? E muita gente me pediu, testa GTA V, testa GTA V, testa GTA V. Não, brincadeira, assim que eu puder vou estar comprando GTA V, porque eu não quero estar baixando pirata, né, porque a gente sabe também que a performance do pirata é totalmente diferente, eu gostaria de estar jogando GTA também online. Então provavelmente em breve eu vou estar comprando o GTA V para poder fazer teste, me divertir com a garotada também e estar gravando gameplay para vocês, tá ok? Outras dúvidas que apareceram também, mas essa aqui não é a coisa que apareceu bastante, mas, cara, o touch dele aqui, tem como melhorar? Você pode utilizar o aplicativo que já vem dele da Asus, o Smart Gesture, se eu não me engano é isso aí. Você pode estar melhorando a velocidade do ponteiro, mas o que você pode sempre estar fazendo é deixando limpo. Porque é normal, conforme vai sujando ele não vai identificando direito seu dedo, ele vai ficando mais grosseiro, vai ficando mais áspero para você estar mexendo. Eu não uso, dá pra ver que eu utilizo muito o mouse e o monitor direto, então eu utilizo muitas vezes dual screen, as duas telas, mas não utilizo muito touch, beleza? E outra coisa também que já me perguntaram, cara, a tela, ela é fácil de limpar? É, só que fica uma grande dica, você não precisa comprar esses produtos para limpar a tela, nem nada disso, para limpar lente de óculos, nada dessas coisas. Pano úmido, pano seco, e de preferência não seja aquelas flanelinhas que começam a soltar fiapo, porque na hora que você vai passar o pano úmido, vai soltar tudo pedacinho de pano na tela, ou nesse monitor, ou no seu monitor do notebook também. Então um pano úmido liso, se você puder, um pano novinho, e depois um pano seco para deixar muito bem limpo. Show de bola? Então essas foram as principais dúvidas, se você ainda tinha alguma dúvida para poder estar melhorando talvez um pouquinho a performance do seu notebook, ou tá adquirindo, ou tá presenteando alguém com esse notebook, tá? Eu gostei muito, eu trabalho direto com ele, não tem dado problema nenhum, nem travado, mas sabe o que é nada? Nada. E é o dia todo ligado. Vira e mexe eu desligo ele da tomada para poder ou utilizar na cama, ou utilizar na sala. Mas tá sempre aqui, tô trabalhando sempre ligado, com um monte de coisa aberta, o Skype, um monte de janela do Google Chrome aberta. Jogando, gameplay eu parei um pouquinho, mas em breve eu vou estar voltando, que é por conta de tempo. E até por conta de tempo que eu demorei pra fazer esse vídeo pra vocês, tá ok? Espero que você tenha gostado, dê o like nesse vídeo aqui pra você poder favoritar também. E inscreva-se no canal, em breve vai ter mais gameplay. Tô pensando em fazer vlog, uma coisa mais divertida pra gente poder também dar mais extravasada. Beleza? Um abraço do Hadouken e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!